Olá, queridos! Tudo bem com vocês? A nossa vida com Cristo é composta de muitos desafios. Muitas vezes a impressão que temos é que os desafios são muito maiores do que a nossa capacidade de vencê-los. Obstáculos que parecem intransponíveis desafiam a nossa fé. Deus usa esses episódios para nos fazer crescer. Nas dificuldades nós temos a oportunidade de ver o milagre de Deus. Quando Moisés saiu do Egito, liderando Israel, houve um momento muito especial em que a sua liderança e fé foram testadas diante de seus irmãos. Ele estava retirando da escravidão cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, quando Faraó se arrependeu de ter permitido que os israelitas deixassem o Egito e passou a persegui-los. Moisés ficou encurralado junto ao Mar Vermelho, de um lado o inimigo e do outro o mar, por onde não poderiam fugir. Diante de uma circunstância totalmente desfavorável, é que Moisés e os israelitas viram um dos milagres mais espetaculares da história, a abertura do Mar Vermelho. Neste breve estudo, veremos algumas atitudes que devemos tomar diante das dificuldades que enfrentamos na vida. Nos versículos 11, 12, 13 e 14, encontramos as palavras de desânimo dos israelitas que foram até Moisés para reclamar da situação. São palavras de derrota, decretos de falência, declarações de morte, palavras que poderiam tirar de Moisés o vigor da sua liderança, caso ele não estivesse convicto do seu chamado. Quando enfrentamos desafios, temos que nos cercar de pessoas cheias de fé, que têm intimidade com o Espírito Santo. Caso contrário, os negativistas irão contaminar a nossa fé e roubar a nossa disposição. Moisés venceu os murmuradores e pessimistas, declarando a sua confiança em Deus. No versículo 14 ele diz: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Faça o mesmo. Quando vierem desanimá-lo com palavras destrutivas, declare a palavra de Deus, que edifica e nos dá a vitória. Quando enfrentamos situações difíceis, dependendo do tamanho do problema, podemos perder a iniciativa. Podemos ficar paralisados diante de uma circunstância grave. A perplexidade pode roubar o nosso poder de reação. Porém, a ação do homem, seguindo a direção de Deus, é fundamental para que circunstâncias sejam mudadas. Deus diz para Moisés no versículo 15: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." Veja que Deus deu uma direção para Moisés: "Dize aos filhos de Israel que marchem." E a direção era que eles fossem em direção ao mar. Deus iria abrir o Mar Vermelho, mas antes eles teriam que vencer a paralisia. Deus não quer que saiamos por aí fazendo aquilo que vier à nossa cabeça. Todavia, quando recebemos uma direção de Deus, Ele quer ver a nossa ação. Fé e atitude devem caminhar juntas. Deus age à medida que avançamos. Nossas ações de fé, em obediência à direção que dele recebemos, provocam reações da parte de Deus. Portanto, busque uma direção e vença a paralisia. Quase sempre pensamos que para vencer grandes desafios, precisamos ter grandes recursos. Temos a tendência de olhar para aquilo que não temos e não percebemos o que está em nossas mãos. A razão de ignorarmos o que temos é pensar que é insuficiente o recurso que temos para resolver o problema que está diante de nós. A grande maioria das pessoas acha que não tem disponível para si aquilo que julgam imprescindível para alcançar os seus objetivos. A Bíblia afirma que Moisés foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho utilizando apenas a sua vara. O que uma vara poderia ter de tão especial para que uma maravilha daquelas fosse realizada? É evidente que o milagre aconteceu não pela vara em si, mas pela obediência de Moisés em atender à ordem de Deus. Do mesmo modo, Deus espera que as coisas que estão em nossas mãos, por mais insignificantes que possam parecer, sejam utilizadas por nós para que o milagre se realize. O versículo 22 afirma que o Mar Vermelho se dividiu em duas partes e o povo passou pelo caminho aberto por Deus no meio do mar.
duas enormes paredes de água num cenário ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. E o povo passando por um caminho inusitado, totalmente dependente da palavra que Deus havia falado. Certamente, passar por ali exigiu coragem e confiança. Deus abre muitos caminhos para os seus filhos, mas quantas vezes esses caminhos são estranhos aos nossos olhos, exigindo coragem para entrarmos por ele e confiança naquele que nos mandou passar por ali. Moisés recebeu de Deus, no versículo 16, a promessa de que o povo passaria pelo meio do mar em seco. Ele confiou no que Deus disse. Confie no que Deus fala com você e entre pelo caminho aberto por ele. No versículo 27, a Bíblia diz que o mar se fechou sobre os egípcios e eles foram destruídos. Muitas vezes nos contentamos em vencer as dificuldades que enfrentamos. Entretanto, mais do que vencê-las, elas precisam ser destruídas. Deus não quer que você simplesmente pague as suas dívidas. Ele quer que você não se endivide mais. Ele não quer somente dar uma melhoradinha na vida. Ele quer nos dar uma solução para sempre. Aquele faraó nunca mais incomodou Israel. Ele quer destruir aquilo que lhe perseguiu, que lhe envergonhou, que lhe escravizou. Deus não quer remediar situações. Ele quer trazer uma cura definitiva. Tudo aquilo que um dia tirou a nossa paz, que nos roubou a dignidade, que nos humilhou, será destruído e lançado no fundo do mar. Deus abre um caminho por onde somente nós poderemos passar. E se o inimigo quiser ousar nos perseguir, será tragado por ele. Pense nisso.